Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores e principalmente ouve muitas histórias e histórias. Como é que a gente vai ouvir hoje? Com um convidado mais do que especial, começando uma série hoje, Bombeiros e Parentes Conhecidos e Famosos. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu quero lembrar você de não se esquecer da nossa Festa do Veterano, dia 29 de julho, Festa dos Veteranos do Corpo de Bombeiros, lá na Escola Superior de Bombeiros, uma festa que já está na sua 9ª edição. É um lugar de você encontrar seus amigos, contar histórias, rever histórias e confraternizar com as pessoas que são parte da sua família. E também no dia 2 de julho, mais próximo agora, a Corrida do Corpo de Bombeiros, lá no Ipiranga. No caso da nossa festa, procure o B5 das suas unidades, também temos os convites disponíveis aqui na Fundação Anita Garibaldi 25. E agora, com muito prazer, recebendo, eu já vou falar de cara, sou fã dele, né? O Beto Hora. Eu que sou fã de vocês, cara. E o seu primo, o Capitão Leandro da Hora. Mas aqui é o contrário, né? Eu sou bombeiro e ele é famoso, né? É a primeira vez que acontece isso, esse encontro, mas já tá ao contrário. Já aqui. tá ao contrário, né? O Capitão Leandro realmente é um cara que tem tido participações incríveis aí em grandes eventos nossos, em grandes ocorrências, né? Você teve lá já te entrevistei aqui, inclusive, né? Já batemos um papo aqui na Turquia, né? Você teve na Turquia, nessa experiência, foi a primeira experiência internacional do Corpo de Bombeiros, né? Nessa ajuda. E um trabalho lindo, né? Espetacular. E assim, a gente ficou muito feliz e muito honrado, não só de ter você aqui, de ter o Leandro, que foi meu aluno da Academia do Barro Branco. Olha! Né? E a gente vê essa sequência aí de conhecimento e coisas sendo realizadas. Eu que estou lá do lado da reserva agora, fico muito feliz. Mas, Beto, você tem uma. A gente estava aqui. Senão, se a gente não começa a gravar, fica melhor o bastidor do que o bate-papo aqui. Mas o Beto tem uma história aí muito ligada a nós, né? Conta um pouquinho pra gente aí. Coronel, eu vou falar uma coisa para você, com toda a sinceridade. Quando eu cheguei aqui, embargou a minha voz. E ela está até agora estranha por causa disso. Eu vi isso aqui nascer, o primeiro GI. Então, eu vi chegar os caminhões, eu vi chegar os móveis, eu vi praticamente tudo que é o primeiro GI hoje, eu vi acontecer, ao vivo. Porque eu trabalhava na rua Senador Feijó. Aqui em frente. E eu vim almoçar aqui, porque eu não tinha grana naquela época para pagar o PF. Então eu já conversei com meu pai conversou. Seu pai trabalhava aqui no primeiro GI? Meu pai trabalhava aqui no primeiro GI, meu pai conversou com um oficial e os caras me acolheram aqui. Então eu fui criado praticamente pelo primeiro GI. Então toda a minha escola, meu aprendizado de seriedade, não foi aqui. Porque aqui, vou te falar uma coisa, aqui era um bando de louco, rapaz. Mas esse lugar me deu um suporte fenomenal. Eu sou muito grato ao Corpo de Bombeiros e fiquei muito, mas muito orgulhoso quando o Leandro foi para a Turquia, que a gente acompanhou na televisão, na internet, no próprio canal pessoal dele. E é um orgulho para a gente que viu isso aqui acontecer, nascer, essa estrutura toda do primeiro GI, primeiro grupamento de incêndio do estado de São Paulo, é uma coisa que deixa a gente emocionado. Já acredito. Mas eu tenho histórias daqui... Volta no passado, né, Beto? Sem dúvida, sem dúvida. Sabe que é interessante isso, eu já te falei, né? As pessoas que sempre para bater papo com a gente aqui, pessoas que foram testemunhas ocular como você dessa toda história, sempre traz alguma coisa, né? Que a gente, claro, a gente é de uma geração posterior na ativa, né? Então a gente fala, puxa, a coisa aconteceu por causa daquela coisa. Então vai fechando um mosaico na cabeça da gente, que vai construindo a história com a visão de cada um. Fantástico. E essa sua visão de office boy, né? De office boy. Do pai trabalhando no primeiro jeito. E filho de policial. Treinei aqui para o Barro Branco com um policial chamado Nascimento, que era uma figura, um cara muito especial. Eu não lembro o nome de todo mundo. Tinha um cara muito engraçado também que trabalhava com meu pai no segundo andar, aqui perto era próximo ao refeitório, a sala dele. Na segunda sobreloja. Na segunda sobreloja, exatamente. E tinha várias figuras assim, muito engraçadas e
e gente finíssimas aqui. Muitas histórias. Eu acredito, mas aí você já contou para mim, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Em determinado momento da história, claro, o pai queria que você fosse Sim. bombeiro. Meu pai queria que eu fosse bombeiro. Bombeiro ou oficial da polícia. polícia. Ele falava para mim. Quando eu entrei no Barro Branco, tinha um negócio. Você ficou algumas semanas, né? Conta essa história. Porque antigamente, se você fazia a prova escrita, quando você passava, você já ficava lá dentro. Até passar. Concluir as demais etapas. As demais etapas. Você só não dormia lá. Mas você passava o dia lá dentro. Só não dormia lá. E. Não, aí tem coisas interessantíssimas. Meu pai queria que eu fosse. Que eu fizesse a engenharia hidráulica e fosse do bombeiro, obviamente, porque ele era do bombeiro. Mas tinha um negócio que me encantava, que olha só a cabeça. Pelo amor de Deus, não se ofendam com o que eu vou falar. Pô, eu queria ser da escolta, cara. Eu falava, os caras da escolta não fazem nada. Já procurando uma boquinha. Não, mas foi uma fase muito legal da minha vida. Eu me lembro, o ruim era para ir para o Barro Branco naquela época. Hoje, São Paulo está muito diferente. São Paulo está muito integrada, está muito... a academia do Barro Branco era o fim do mundo. Era o fim do mundo. Como era Quitaúna? Você lembra? Você ficou do Exército também. Quitaúna era uma viagem para ir para Quitaúna. Trem, área rural até chegar lá. Hoje eu passo por Quitaúna todo dia. Todo ali, Virou São Paulo. Né? Virou São Paulo. Naquela época, ir para o Barro Branco não era fácil, não era para amador. E você da Zona Leste já era. E da Zona Leste, imagina. Mas e tem uma frase que quando eu fugi da... Na verdade, eu fui solto por boa conduta da polícia. E aí, quando eu comecei a trabalhar com humor e tal, meu pai, não triste, né? Porque eu estava ganhando dinheiro e estava ascendendo na vida. E meu pai falava assim, fazer o que você faz eu até aceito, mas achar quem pague eu acho incrível. Mas, Beto, a sua história começa, evidentemente, no rádio, né? E, assim, eu puxando pela minha memória aqui, que eu lembro, você começou na Jovem Pan, foi isso, né? Foi. Eu comecei por cima mesmo. Começar na Jovem Pan já, Leandro? Comecei por cima. Tinha um programa chamado Djalma Jorge Show. Pô, lembro muito. Era o Tutinha que fazia. Era o Tutinha. E eu fazia as palhaçadas junto com ele, mas ele já estava desistindo, ele tinha muita coisa para fazer. Administrar uma empresa do tamanho da Jovem Pan, que já era grande quando eu entrei, dava muito trabalho e não dava tempo para ele fazer as coisas. Ele foi abandonando, eu saí da Jovem Pan, fui para a Rádio Metropolitana. Da Metropolitana eu conheci uma pessoa que se tornou meu irmão, o Antônio Viviani, fui fazer publicidade. Publicidade é que dava dinheiro na época. Pô, na época... E eu fazia vozes para publicidade e aquilo foi... Putz, você fez muitas, né? Fiz muita coisa. De cerveja a carro. Tudo, eu fiz tudo que você pode imaginar. Eu vendi, como tinha um compositor chamado César Brunetti, que ele falava, eu vendi sabonete, presidente, pasta de dente e tudo mais, cara. Era uma loucura, mas tudo que você pode imaginar. Dessa época, que campanha que você fez que ficou na memória? No começo, eu quero dizer, dessa história toda. Deu duro. Tome um Dreia. Desce macio e reanima. Bradesco. Garantia de bons serviços. Antártica. A cerveja mais vendida do Brasil. Eu fiz muita coisa. Fiz muita coisa. E sempre o humor circundou toda essa história aí. Né? O humor fazia... Teve várias campanhas que eu... Meu nome é Antônio José da Silva, eu nesse momento vou imitar uma lambreta apostando corrida com cavalo. E agora eu vou se transformar num monstro muito perigoso, não faça isso em casa. Se você está cansado de tudo isso, assine a TVA. Porra, TVA. Cara, primeira, é antigo, é. Eu não sei se essa época já era cabo. Porque, foi a primeira TV a cabo, né? A TV Abril foi a primeira. TV Abril, primeira TV a cabo. Primeira TV a cabo, né? Logo que lançou. Eu lembro de uma história, Beto, que... Eu lembro que meu pai comentava muito, que ele falava, olha, esse aí é o Beto. Aí eu prestava atenção na propaganda,
E era mesmo, né? E assim, de cada 10 propagandas, pelo menos uma meia dúzia era sua. E a história que eu lembro, eu nem sei se pode contar isso daí, porque pode ter te gerado um problema na época. Mas eu lembro que teve um filme que ele era meio iniciativa pública, as pessoas estavam fazendo de graça, enfim. E aí te convidaram para fazer o anúncio também, sabe? É Uma História de Amor. Lembrei disso. Deu ruim, né? Não, o que aconteceu? Ele já faleceu, infelizmente ele faleceu e a gente não chegou a conversar pessoalmente sobre isso. Mas o que aconteceu? O Cal Hamburger me convidou para fazer a chamada, pediu para o Tula. Ora, quase todo mundo aí morreu, menos o Cal Hamburger, nessa história. Mas o Tula era um publicitário conhecidíssimo, morreu muito jovem o Tula, inclusive. Arthur Minassian, e grande amigo. Me convidou para fazer uma chamada de cinema que era assim: você vai ficar encantado. O Castelo Rá-Tim-Bum vai para o cinema. Castelo Rá-Tim-Bum. E aí fiz toda a chamada e tal. E o cara que fazia essa voz Puta, eu lembro se chamava Jorge Ramos. Eu não lembrava o nome, mas eu lembro da voz, claro. E ele trabalhava numa grande produtora, numa grande dubladora no Rio de Janeiro. E ele fez um e-mail dizendo assim: fraude na publicidade. E mandou para todas as agências: olha, tem um cara me imitando e não sei o que lá, eu acho isso uma baixaria, uma falta de ética. De ética e não sei o que lá. Bom, um belo dia eu estou em casa, o meu telefone toca. Aqueles telefones de mesa. Alô? Por favor, eu queria falar com Beto Hora. Quem gostaria? Jorge Ramos. Falei, o cara vai me comer o fígado agora. Já sabia da história. Já sabia da história. Aí eu falei, pois não. Não, porque você está fazendo uma imitação e isso não é certo e não sei o que lá e tal. Aí eu perguntei para ele, como é o seu nome? Ele falou, Jorge Ramos. Ah, meu avô falou muito de você. Quem era seu avô? Ramos Calheiros. Ele desligou o telefone. Porque ele imitava o Ramos Calheiros. Já era a inspiração do cara. O Ramos não era meu avô, não era nada, mas... Blefou, né? E nem o Ramos não era o nome dele. Ele usou Jorge Ramos como nome artístico. Adotando o nome dele. O nome do Ramos Calheiros. E aí ele nunca mais... Mas ele morreu e não descobriu que eu não era nada do Ramos. Roberto, eu quero que você conte uma história que você contou para mim, tomando um cafezinho lá embaixo, que você, desde criança, na época do seu pai, já tinha essa história de imitar. Conta a história da escola aí que você me contou. Ah, não, a história eu já contei em vários podcasts, mas eu vou contar para você. O meu pai, na época, era da Guarda Civil. Antes de fundir com a Polícia Militar. A extinta Guarda Civil, que tinha um clube da Guarda Civil, que a DPM se chamava Clube da Guarda Civil. E nosso número de sócio era 949. Nessa época. Bom, e aí o que aconteceu? Eu fui expulso da escola. Eu fiz a bobagem lá e fui expulso da escola. E eu falei, se eu chegar em casa expulso, eu tô morto. Né? Aí eu arrumei um jornal, daqueles Notícias Populares, que era que meu pai lia, e fui para um orelhão e liguei para a dona Beralda, que era a diretora da escola. Veja bem, dona Beralda, na minha posição, a senhora há de convir que não é um bom negócio ter um filho expulso. Eu gostaria que a senhora relevasse os problemas. Eu vou dar um bom corretivo nele, mas gostaria que... Aí a mulher aceitou de volta. Tadinho, meu pai morreu sem saber dessa história. Nunca ele ficou sabendo disso. Você é louco, cara? Contar pro meu pai? Conta isso pro militar pra você ver. Eu acho que o couro ia comer lá. Mas você estava me falando aí, né, o Leandro, seu primo, e claro, né, a família tem outros, né, Leandro, outros policiais militares, bombeiros, seu pai, né, o seu tio, e você... Não, eu acho que os que não tinham juízo eram só eles mesmo. E o Leandro herdou isso, né? Não, eu tô brincando, obviamente. Mas todo mundo tentou. Por quê? Porque assim, veja bem, era o único lugar que te dava segurança naquela época. Porque você só tinha dois caminhos. Por incrível que eu vou falar aqui uma coisa para vocês podem não acreditar. Mas a época de chumbo do Brasil, ou você era policial ou você era suspeito.
Então, o único jeito de você não gerar suspeita Ficar do lado é certo. ficar do lado certo, pô. Então, todo mundo, tanto é que quase todos os meus tios eram, a não ser a mãe do Leandro, que era advogada, né? Mas quase todos eram servidores públicos. Que era a única forma que você demonstrar que você não estava do lado negro da coisa. Porque o negócio não era... Sabe, o que a imprensa mostra uma coisa meio... mas o negócio era pesado, amigo. Pesado. Era pesado. Quem viveu aquela época sabe. Os veteranos que estão assistindo a gente sabem. O negócio não era bolinho, Não. entendeu? O negócio era muito Às vezes sério. você romantiza um pouco, mas, pô... Sim. tinha- Pô, amigão. Sabe, né? Sabe Porra, da história. né? pelo amor de Deus, o que você tá fazendo aqui? Não, eu tava indo ali. Não vai mais, você vai entrar aqui agora. Nós vamos lá pro Dake, lá, onde era o... Como é que chama? Peraí. Dói-Code, né? Era Dói-Code que chama? Boicote, era na Rua Tutóia. Pelo amor de Deus. Então era assim. Então a única forma de você escapar desse tipo de... Principalmente para quem vinha de outros estados. Vocês são natural da Bahia, né? Da Vem Bahia. família Bahia. É. né? Nós somos da Bahia. Por isso que essa calma toda, você entende? Essa tranquilidade no falar. Mas a gente nós somos baianos, mas nós somos criados em São Paulo. Eu sou paulistano, Você já é o Leandro paulistano, também. A origem, eu quero dizer. A origem O meu pai veio com 13 anos. Ele É. veio criança pra cá. criança. Demorou Mais 8 paulistano. Mais bicho. paulistano. Lá, né? Mas São Paulo, né? Quantos nordestinos não acolhem São Paulo até hoje? Até hoje, Pô, pô. Na Polícia Militar, a gente tinha uma piada interna que dizia: a polícia é paulista, mas o efetivo. A gente Não, fala- você não precisa ir longe. Vai num restaurante japonês. Aqui é só do Ceará o pessoal. Cearense. O sushi, do sushi man é o garçom. Então, quer dizer, São Paulo se adaptou e cresceu com esse povo. Mas pô. sem dúvida nenhuma. Entendeu? Sem dúvida Quem é nenhuma. paulistano mesmo? Deve ter 3 ou 4 carros. Tem que Chiquinho Scarpa e que mais ser- 2. Tem que ser descendente do índio Tibiriçá. Cara. Ou dos bandeirantes, né? Exatamente. Não tem escapatória. É verdade. Mas só voltando ao assunto, desculpa, Leandro. O rádio entrou na minha vida logo em seguida. Logo em seguida dessa fase toda. Dessa fase que você tentou, não foi policial militar, e aí já partiu Eu pro lado quer artístico. saber, eu vou nessa aqui. Eu gosto disso aqui. E aí comecei, não parei mais. Mas o negócio da imitação, Beto, isso aí, quando é que imitação, você sacou que você, puta, eu sei fazer Não, esse isso é negócio? desde criança, né? Existe uma veia artística na nossa família muito grande. O pai do Leandro foi um dos maiores ilusionistas de São Paulo, Olha só. Mr. Dist. Ele não conta essas histórias pra gente. Pô. É como eu tinha vergonha também, eu entendo ele. Não é isso não. É porque ele é mais reservado mesmo, até pela posição dele de capitão. Claro. Mas, como eu falei para você, na minha família nasce um torto e um certo, entendeu? É sempre assim. Ele é qual autor? Ele é o certo. Ah, ele é o pô. certo. Mas quando a gente sai vai tomar uma cerveja, eu já começo a fazer umas mágicas também. Ah, você também tem essa arte? Olha Não, só. e a associação, ele foi um dos fundadores, o pai dele foi um dos fundadores da Associação de Mágicos do Estado de São Paulo, e uma pessoa muito engraçada, porque ele juntava a mágica com o humor. A minha mãe, por exemplo, meu pai sério, meu tio, existem umas coincidências na nossa família que são históricas. A minha tia, a mãe dele, se chama Vitória. O irmão do pai dele, que chamava Walter, era casado também com uma Vitória. Poxa. O nome do meu tio é Ângelo e o nome da minha mãe é Angelita. Tem umas coincidências da minha... Caramba. E a minha mãe era como meu tio. A minha mãe deixava Dercy Gonçalves corada. A minha... Imagina, então. Eu vou te contar uma história que eu posso contar abertamente. Eu tenho muita amizade com o pessoal da polícia até hoje. Tenho um bem-querer pela polícia, pela corporação muito grande. E uma vez eu fiz um encontro de oficiais na minha chácara. E um dos oficiais era um cara muito sisudo, não gostava muito de brincadeira, eu nem vou citar o nome dele, tá? Mas tinha muita... E era um cara meio chato, entendeu? Eu não vou nesse negócio. Vamos, coronel, vamos lá, que vai ser legal e tal. Vamos rever o Beto e tal, vamos lá.
gosto daquele cara, não... Tá, mas- Marrudão, É, sisudão. marrudão. E ele foi. E eu falei, mãe, com esse cara a senhora não brinca, por favor, porque ele é um cara meio casca grossa e ele não gosta muito de mim. Mas eu convidei mesmo assim, tá? Por favor, a senhora não brinca com ele. Tá bom. E aí minha mãe fez um feijão maravilhoso, chama feijão de rico. Feijão de rico. Com todos os pertences da feijoada, só que não usa o feijão preto. O feijão nosso. Aqui. É, o feijão nosso. E aí todo mundo se deliciou e tal. Aí teve aquele momento de tomar o licor e tal. E esse coronel perguntou para mim, ó, tinha um quiosque. Ele perguntou para minha mãe, o que é aquilo? Porra, se perguntar isso para uma pessoa como a minha mãe, é até arriscado. Minha mãe falou para ele, não, ali é o maconhódromo, é onde o pessoal se... Não perdeu a Cara, oportunidade. Todo mundo caiu na risada com a cara que o cara fez. Tá explicado. A veia. Ai. Caramba. Então, essas coisas, cara, que a gente traz muito isso da família, né? Não, tem dúvida. A seriedade do meu pai foi toda pro Leandro. A seriedade do meu pai foi toda pro Leandro. E o espírito da sua mãe foi tudo, Ah. foi tudo pra você. Não, é brincadeira. E eu já fiz cada uma que você não faz ideia. Trote, quando era, na época que não era bullying. Hoje tá meio chato o negócio, É né? esquisito, né? A gente tá Mas vivendo um tempo meio esquisito. Eu já fiz muito trote, muita. Mas no rádio tem muito trote, né? Tem muita, Pô, tinha muito, antigamente tinha muito. Eu mesmo, a dona Inês trabalhava na Jovem Pan, Que é aquela mulher que eu faço ainda hoje. Eu liguei uma vez e falei, ô meu amor, vem cá me buscar porque eu não tenho dinheiro para voltar. eu já fiz cada uma, cara. E o pessoal acha que. Mas teve famoso aí que familiar confundiu, achou que era o. Ah, sim, É, vários casos do cara pedir para liga lá para minha esposa, fala para ela fazer janta para mim. Aí eu pegar o telefone e meu amor, faz uma jantinha que eu vou levar uns amigos. Vai você e seus amigos pra... A mulher não reconheceu o Francisco Coco. Cara. Tem com a mãe do Pelé também. A mãe do Pelé. A história do Pelé foi uma coisa muito legal, porque o Pelé chegou pro Pepito e falou assim, Pepito, a minha mãe tá com Alzheimer. O Pepito falou, você tá brincando? Ela tá me ouvindo todo dia no rádio, agora eu não dou entrevista em rádio há mais de 25 anos. Ela tá com Alzheimer, coitada, a gente precisa levar ela num médico. Tá bom, e um dia o Pelé tá subindo para São Paulo e o Maradona falou uma bobagem dele e ele não respondeu, e eu fiquei bravo porque ele não ter respondido. Aí eu falei, olha gente, hoje estou lançando o leite Maradona, agora em pó. E ele Isso ouviu. bateu na Argentina. Não, saiu no jornal, Pelé, como é que fala? Provocou o Maradona, tá, aquelas coisas. E o Pelé estava subindo e ouviu assim, pô, jura por Deus, eu não falei isso. O Pepito falou, lógico que não, é um cara que te imita na Bandeirantes. Aí ele associou rapidamente, de uma inteligência, minha mãe, vamos para lá agora. Não, você está louco, nós vamos viajar. Não, esquece a viagem, vamos para lá agora. Porque ele ficou tão eufórico em saber que a mãe dele Tava bem, né? estava bem e ela me ouvia pensando que era ele. Ele quis ir na rádio. Ele quis ir na rádio, ele invadiu a Rádio Bandeirantes na época. Cara, mas foi um... Você imagina o Pelé entrando numa estrutura? Putz, Câmera. causou, né? Não, foi um... Olha, desculpa, eu só vou falar com o cara aqui e já vou embora. Entendeu? E fez o programa com a gente. puta, que história legal. Foi maravilhoso, maravilhoso. Pelé foi, assim, essencial na minha carreira. E foi um presente. Coronel, eu nunca vi uma pessoa mais humilde na minha vida. Nunca vi, eu nunca vi. É o que muita gente fala mesmo. Eu fiz uma lista de perguntas para ele e falei assim, Pelé, você fez 1000 gols, você fez vários gols históricos no futebol, você fez isso, fez aquilo outro e tal, e listei ali umas 10 coisas que o cara tinha feito. Sabe o que ele falou para mim? Eu dei sorte. Pô, o atleta Deus do século, deixa pra mim. simplesmente O atleta do século deu sorte. Não dá pra acreditar, né, Beto? Pô.
Olha, lembra de não pedir nunca mais para ele servir pra gente, tá? É emoção, Beto. Pô, obrigado. Mas você sabe que eu fiz, eu lembrei de uma história, você contando isso, eu fiz escola de educação física da Polícia Militar, e a gente teve um professor que na época ele teve acesso aos testes psicotécnicos dos jogadores da seleção de 70. Né? Eu estou tentando lembrar o nome do psicólogo que era da seleção, mas não vou lembrar. E aí, bom, enfim, esse professor que deu aula pra gente tinha esses testes. Ele tinha, inclusive, de todo mundo, do Rivelino, do Eu próprio aceito Pelé. desse aí. Você quer açúcar ou adoçante? Adoçante. Adoçante. Tinha. Bom, enfim, de todos. E aí ele mostrou o do Pelé. O Pelé, realmente, daquele grupo, era o cara que tinha a maior, mas assim, disparadamente. Ele era fora da curva. Não, e os testes físicos dele naquela época era de atleta, de atleta de Qualquer 100 coisa. metros, qualquer coisa. Qualquer Ele coisa. teria sido qualquer coisa. Qualquer Pelé. coisa. É um ET, né? É um cara ET, que- o cara era demais. Mas eu conheci quase todo o time do Santos daquela época. Daquela época. Você é santista, Beto? Não, eu sou corintiano. Puta, Meu pai ainda era bem. Nasceu na corintiano. Zona Leste, graças É. a Deus. Meu pai era corintiano, eu cheguei a ser sócio do Corinthians. E meu pai era corintiano. Meu pai gostava muito do Corinthians. Não entendia nada, como eu também. Não entendo nada de Pô, futebol. mas não entende nada de fazer um na geral, pô. Não, eu trabalho com futebol há Pois é. quase 40 anos e não entendo nada. Sabe por quê? Deixa eu te Pô, contar. qual é a né? mágica? É o seguinte, minha primeira tese. Eu tinha álbum de figurinha. Naquela época, quando a gente era criança, tinha álbum de figurinha. Então, a gente decorava os jogadores porque tinha álbum de figurinha. Mas com esse mercantilismo do futebol, pô, se você decora um time hoje, amanhã ele não é mais Já não é aquele. mais. Rapidamente não é mais o mesmo. Antigamente, um time ficava 5, 6 anos, era mesmo time que entrava. Eu me lembro do Zé Silvério, grande narrador esportivo, quem falava assim, o jogo antigamente você podia fazer de olho fechado. Você sabia o que ia acontecer e para quem ele ia jogar. Você tá entendendo? Então, assim, e isso me fez perder toda a referência. Olha que engraçado. Porque talvez por algum fator de não atender não conseguir, como é que se fala? Decorar alguma coisa, você se apega a outras coisas. E o meu era o álbum de figurinha. Só que quando morre o álbum de figurinha, morre todo o meu conhecimento de futebol junto. Porque eu já não decorava mais. Eu decorava piada, decorava música e já era muito já. Entendeu? A música tocava 2 vezes no rádio, eu já decorava. Já estava na memória. Na memória. Mas o jogo de futebol, não. Por quê? Porque eu sempre acostumei com aquilo. Quando acaba o álbum de figurinha, eu fiquei manco. Falei, agora não tenho mais amuleto. E aí eu perdi tudo. Aí parei de entender por que aquele cara... Porque... Mas então, para você fazer o Na Geral e os outros programas, você lia a resenha do jogo, ouvia o jogo. Que nada! Fazia de bate... Ela tinha tempo, cara. Eu queria ocupar meu tempo com coisas construtivas. Mulher, bar, essas coisas, entendeu? E eu Saía do jeito não, que saía, imitava e vai que Porque vai. quando você faz humor, você não tem a responsabilidade de informar. A tua responsabilidade não é informar. Então a responsabilidade de quem vai informar é outra, entendeu? A minha não, a minha era dar risada, entendeu? É a mesma coisa, a gente tá aqui, se você perguntar uma coisa para ele, como é que foi a passagem dele da Turquia, ele vai te contar, vai te narrar. Se você pedir para eu fazer, eu só vou contar a parte A ruim. parte do negócio. ruim, lá. Mas é assim. Cara. Ô Beto, a gente está oferecendo para você o cafezinho aí do nosso Bomba Café que você conheceu aqui embaixo. Mas né? eu tô encantado com isso. O Leandro estava me apresentando que a fundação. Quando é que nasceu a A fundação? fundação está fazendo 10 anos. A fundação foi uma iniciativa dos próprios bombeiros, né? Que a gente montou uma associação para gerar algum recurso, nós contribuímos para instituir a fundação. Ah, Tempos depois, a fundação foi instituída e essa história já tem 10 anos. A gente tem um crescimento devagarinho, assim, mas a gente está crescendo, graças a Deus, bastante. lembra mais alguma coisa aí que eu tô ficando velho, eu já não lembro mais das coisas. Não, o Beto, quando chegou, ele ficou emocionado mesmo, né? Porque Poxa. ele trabalhava do outro lado da praça aí, como ele já comentou. E eu, quando eu trabalhava aqui nessa área, na parte operacional,
Eu sempre conversando com outros bombeiros, o pessoal falava, eu tenho parente assim, assado, e a minha referência era o pai dele, né? É o irmão do meu pai, tio Wilson, que tinha trabalhado aqui no primeiro GI, que é um GB muito tradicional. E aí eu falei, vou levar o Beto, porque lá tem umas fotos antigas ali no GI, né? No GI. Eu vou levar, quem sabe o tio Wilson não tá lá. Mas assim, eu sabia que não tava, porém, tinha uma foto que tinha uns 10 bombeiros um do lado do outro, só que todos eles iguais ao tio Wilson, porque era o padrão do bombeiro da bigode. Eles eram iguais. Bigode. Esse era o padrão. E eu ia zoar, Esse era o falar, padrão. Olha o tio Wilson, olha o tio Wilson. Mas aí ele tiraram a foto agora. E o Beto também tem uma passagem na minha formatura, que vários amigos meus, aspirantes da minha turma, Tá bom. na verdade essa referência é do Espadim. Eles têm fotos no álbum do Espadim deles com o Beto, porque ele tava lá. Eu falei, pô, mas você foi lá, vocês têm foto, não tem foto comigo, tem foto com... Lógico. Você é só o Leandro, pô, que é com o Beto Mora, mano. Então era uma alegria quando eu voltava. Eu tenho uma lembrança muito boa de voltar com meu pai na época de escola, e quando ele citava a gente assim, nossa, a gente vibrava no carro quando ele... A família sempre foi uma coisa muito importante para mim. Família Acho que para todos nós, né? Apesar que a nossa família, ela se ama demais, mas ela é distante, né? Cada um está vivendo a sua vida. O mundo hoje já não permite mais a gente... Eu trabalho de sábado e domingo. O forte do meu trabalho é sábado e domingo. Então nunca dá para eu visitar, eu estar junto com a família. Mas o amor nunca diminuiu, nunca mexeu. Então, e o orgulho também, né? Claro. O orgulho da família. Você parado na rua e falar assim, pô, você é parente do Leandro da Hora, que foi para a Turquia? É meu primo irmão, e se mexer comigo, tá lá, hein, amigão? Mas olha, essa geração do seu pai, do pai do Leandro, a gente sabe, né, da história, eram realmente verdadeiros heróis, né? Porque... Não. Pô, Você sabe quem não saía daqui, capitão? Sabe, coronel, perdão. Sabe quem não saía daqui? Eu prefiro o capitão, que eu sou mais jovem. Saiu o cara sargento, o Gil Gomes não saía daqui. Sim. O Gil Gomes volta e meia, ele estava Aqui, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. volta e meia, ele estava aqui. Tudo acontecia aqui no centro. Aqui no centro. O centro era pequeno. O centro hoje, eu fiquei impressionado. A gente fala centro expandido, né, Beto? Não é mais centro, né? Eu fiquei impressionado. Aqui tinha... Para sair ou entrar aqui nesse lugar aqui, era pelo menos 40 minutos. Muita gente, né? Era um trânsito infernal nessa Tanto é que, olha, eu sou dessa época ainda. A viatura do Socorro aqui, do primeiro GI, ele tinha uma faixa exclusiva para sair na contramão. Exatamente. O Leandro certamente não sabe dessa história, porque era praticamente impossível você conseguir dar a volta. Exatamente. Então saía na contramão aqui. Exatamente. Quando a ocorrência era pro lado ali da aclimação, do glicério, uma coisa que hoje aliás, não tem nem necessidade. Né? A coisa evoluiu de uma forma. Mas você sabe o que me deixa muito mais feliz, voltando lá aos teus estudos e a coisa? É o cuidado que os prédios têm hoje com quem viveu o Joel. Era isso que eu queria dizer. É verdadeira geração de heróis, o teu pai dele. Uma época em que o bombeiro tinha muito pouco recurso e aconteceram as piores tragédias na cidade de São Paulo. Os caras entravam no incêndio. Hoje, né, o Leandro está nativo. Hoje, para você entrar no incêndio, você tem um equipamento. Hoje, um bombeiro equipado, Beto, ele custa R$50 mil. O equipamento que ele veste. Imagina. Porra, meu. 50 pau? 50 pau, contando a proteção respiratória, o capacete. Se você começar a colocar agregados, como o sistema que você enxerga... Eu vou começar a vender bombeiro. Mas naquela época, os caras estavam no incêndio com a roupa. Não tinha nada, não tinha proteção respiratória, não tinha nada. Disso. Eram realmente verdadeiros heróis. E o bombeiro perdeu muitos bombeiros mesmo, por causa dessa falta de equipamento. Morreu gente, explosão de caldeira, incêndio. A gente infelizmente, tem uma história. Mas assim, né? Foram pessoas, por isso que eles são mais heróis ainda, eu acho, porque além de enfrentar o que eles enfrentaram, foram pessoas que construíram um caminho para a gente chegar aqui hoje. Exatamente. A gente tem esse sentimento com os nossos veteranos. Né? Não, mas não é fácil, né? E não é fácil. Mesmo nos dias de hoje,
trabalho de vocês não é fácil. Sim, nunca foi, mas eu digo, pra perto do que Pô, esses caras, hein, falei, que era? cara, um negócio absurdo. Imagina, Por isso que eu entendo o orgulho, né, que a nossa geração tem, da geração que foi de seu Sem pai, do dúvida. pai dele, que é uma coisa espetacular. não, e é muito legal você ver essa evolução. Essa evolução é que Pô, eu me lembro da primeira escada Magiros, cara. Quem queria? Volta e meia tinha exibição aqui, Sim, no passava primeiro jeito. Cabo aéreo aí. Você descia de... como é que chama aquela corda que eles... Na época ele usava corda de sisal, não tinha os cabos. Não os tinha, era cordas, né? sisal mesmo. Era cabo de sisal, pô. O cara subia pela Magiros e descia pela corda. Passava de uma para outra. O cabo Era aéreo. todo mundo olhando, era uma coisa inovadora. Hoje o que é? Não é nada, né? Não, hoje é. é equipado, né? Mas hoje é uma coisa comum, né? É. Graças a Deus, né? Graças a Deus, é verdade. Ô Beto, eu ouvi uma vez você contar uma história que era... como é que é? Que você, quando você estava no rádio, eu não lembro se era Na Geral, eu não me lembro, em que estava vendo a transmissão acho que era aniversário da rainha. Não, eu vou te contar isso. Foi o seguinte, eu trabalhava na Bandeirantes e eu tinha um chefe chamado Carbone. E ele falava assim, eu vou te pedir uma coisa e você, por favor, me atenda, tá? Eu não quero que você imite nem o Datena, nem o Jéssico Velho e nem o Zaidan. Eles rasgam. Porque eles não gostam, eles são tímidos e tal, eu não gosto que você... Ele, inclusive, não gostava. Aí eu falei, tudo bem, sem problema, imitando ele. Fique tranquilo. Bom, tá bom. E não vou imitar, vou respeitar e tá bom. Aí o que aconteceu? Casou lá, o filho da rainha casou, tava no... E eu odiava quando interrompiam Na Geral para dar trânsito, ou acidente, ou alguma coisa. Odiava aquilo. Bom, aí tá bom. Vai casar o filho da princesa e a TV vai transmitir. Beto, dá uma paradinha aí no programa que nós vamos botar a televisão no ar. Aí botaram a televisão, o Nelson Gomes com aquela voz bonita. E agora a carruagem da princesa se aproxima da catedral de Wimbledon, de não sei o que lá, e vai falando aqueles nomes. E eu tô lá dentro, assim, muito bravo com aquilo. Aí eu comecei, para não deixar os caras dormirem, o Zé e o Lélio, eu comecei a fazer uma narração. Bem, amigos da Bandeirantes, muito obrigado pela sua audiência. Nós vamos, hoje eu, Zaidan, vamos dar um pouquinho, né, Zaidan? Nós vamos narrar o casamento do príncipe, né, Zaidan? Sou eu, Zé. Prazer estar com vocês. E eu comecei a fazer aqui, os caras dão risada ali, mas na brincadeira, fora do ar. E o cara da técnica de sacanagem estava rindo tanto que tirou a voz da TV e colocou a minha. Aí lá vem a princesa vem numa carruagem, é muito bonita, né, Zaidan? Sem dúvida. E tá falando. E o Carbone estava indo para casa ouvindo, ele ligou para a rádio e falou, vocês estão louco? Que esse cara daí agora, pô? Tirou. Voltou a televisão. Aí liga o Johnny, o dono da rádio. Não, volta os caras, pelo amor de Deus. Tava bom pra caramba. Virou a transmissão do casamento. E aí aconteceu uma coisa interessante. O Zaidan falou assim, eu não gosto de imitação, não gosto dessas brincadeiras, até porque outro dia eu estava na padaria, ele morava aqui perto da aclimação. Aqui. Eu estava na padaria, pedi um café, um pãozinho, e o cara da padaria perguntou, o senhor é aquele que faz o Na Geral? Não sei. Mas aí o filho dele, o Manuel, falou assim, pô, pai, deixa o cara te imitar, porque o cara é demais, cara, é muito legal. Aí hoje eu chamo o Zé Silvério de pai, de... amizade. O rádio constituiu, assim, grandes famílias. Hoje eu vejo, né, eu gosto muito de ver podcast e tal. Pô, todo mundo tá fazendo podcast, assim, em algum momento foi da TV, de certa maneira, do rádio, né? Do rádio. O problema do rádio, na verdade, é que assim, as pessoas acham, ou têm um preconceito de que pessoa de idade não pode trabalhar em rádio. Você está entendendo? Criou-se uma casca de ignorância nisso,
E os maiores radialistas do Brasil ficaram até o final das suas vidas Pois no é, rádio. eu estava imaginando. A gente falou do San Girardi. A gente San falou Girardi, o José Paulo de Andrade, Paulo de Andrade. o Salomão Esper. Esses caras eram titãs no rádio. E aí tem aquela coisa, não, o cara está muito velho, tira. Então esse preconceito é que é ruim. E aí leva a perder grandes talentos. E perder audiência como está perdendo o rádio. E, por outro lado, os podcasts que esses caras estão fazendo... Exatamente. Pô, tá explodindo, Exatamente. né? Agora, quanto tempo que eu não ouvia isso? O sino da Igreja da Sé. Significa que é meio-dia. Pura. Aqui, quando Em toca Brasília, meio-dia. quando toca esse sino aqui, o pessoal saliva. Ah, Hora do almoço. hora do rancho. Solta a caneta. Hora do... Não, até hoje. Hora do o rancho. padre tá chamando para almoço. E é um tal de jogar caneta pra cima, né, cara? O teto tá tudo azul, né? Cheio de pontinho azul. Mas olha, esse prédio aqui, né? Hoje, lógico, a gente evoluiu muito, como a gente estava falando, né? Hoje o nosso efetivo está muito mais focado no operacional. A gente cresceu e distribuímos o efetivo, mas houve uma época que aqui, o seu pai trabalhava muita gente aqui. Hoje acho que é um terço, eu não sei exatamente dizer, mas é bem menos do que já foi. Então, realmente, esses negócios que você estava falando da brincadeira, essa história que hoje é bullying, mas na época era um sacaneando o outro, era o tempo todo. Era o tempo todo. O tempo todo. Tinha uma vez um cara... porque tinha... Não sei se ainda existe isso, o Leandro pode me falar. Existe uma competição de quem se veste mais rápido ainda? Existe, coloca o equipamento. É. O PPI. Tem. E de vez em quando tinha um exercício. Pô, enchia a bota do cara de graxa. Pô, você não faz ideia, os caras não aprontavam. Fazia uma ideia. Lógico, longe dos oficiais, com todo o respeito. Mas tem. Eu acho que essa é uma maneira, eu vejo assim, Beto, a nossa profissão lida, né, com coisas muitas vezes muito tristes, né? Sem você dúvida. vê, evidentemente, você tem um acidente, tem um incêndio, às vezes tem vítima fatal, infelizmente. Então, uma forma que eu acho que existe de você... É extravasar. É É extravasar. Porque assim, eu acho que a única... hoje em dia, se pensa muito no profissional. Hoje tem psicólogos, Sim. tem um time por trás. A estrutura é muito melhor. Hoje lado, tem um time por... Naquela época, não. Era o policial saía daqui e ia pro bar, quando ele aposentava. É verdade. Você está entendendo? Hoje tem uma estrutura, porque você imagina para um cara que trabalha, como você falou, 24 horas por dia salvando gente, tirando gente de acidente, Então, a carga é muito pesada. Então, a gente tem que pensar também nesse profissional, entendeu? E uma das formas que eu estou aplaudindo até agora é isso aqui, o podcast de vocês. Isso é uma forma de integração e de levar um pouco de alegria para eles também. É verdade. Relembrar os bons momentos. Relembrar os bons momentos. E muita gente já veio aqui, muitos virão ainda. Como eu disse, o projeto tem 6 meses, né, Martinho, que a gente começou a fazer o podcast, um pouquinho mais, né? Uns 8 meses. E a gente está ainda achando o formato e tal, mas resgatar as histórias, né? Como eu brinco, né? E sem dúvida. Pô, é uma maneira de você, além de prestigiar, dar essa alegria, né? E relembrar, né, cara? Puta, relembrar para mim é uma coisa maravilhosa. Os bons momentos. Maravilhosa. Alguns vêm aqui e lembram histórias engraçadas que a gente conhecia. Tem uma história, esse negócio de bom, vou contar uma só, que aqui o entrevistado é você. Mas teve um oficial nosso aí que ele tinha um Fusquinha que ele usava para trabalhar, ele ia muito no palácio, tal, não sei o quê, e era um cara que era meio chato. Os caras arrancaram, levou aqui na manutenção para consertar, os caras arrancaram o tanque do Fusca e soldaram uma chapa no meio e deixaram o medidor pro lado de cá, né? Então cabia tipo 5 litros no Fusca. E o cara ia todo dia para o universitário, todo dia ele ficava na marginal. Você vê como é. Isso é demais, né, cara? Demais, né? Mas era dentro desse espírito que a gente estava falando. Mas eu acho que a melhor coisa, até para tirar um pouco também do lugar comum, né? Sem dúvida. É o humor, né? É o humor. É a brincadeira. Na academia do Barro Branco, né? Nossa, ali... ali tinha, tem até hoje, tem o show do bicho. O show do bicho, Beto, você participou de algum show do... O Pardini foi num, eu lembro da minha época, né? O Pardini foi. Eu já fui em várias formaturas lá, né? Em festas e mais... O show do bicho ele acontece meio que entre o começo e a metade do ano, né? Quando o bicho, né, chegava no Barro Branco, eles tinham que fazer um show. Olha, eu sou capaz de dizer, como a gente está falando para um público seleto,
de pessoal da polícia. Eu sou capaz de dizer que o Barro Branco é a maior coleção de vagabundo que tem no mundo. Não Só fala que eles, isso. não, eles saem de lá todos sérios, cara. Eu acho que é a maior, sabe, é a maior casa de reforma que existe no planeta. Porque se você contar qualquer história do Barro Branco, os caras vão falar, eu não acredito. É verdade. E os caras saem de lá sério. Você vê que o Leandro não falou nada até agora. O que ele tem de Ele história? tá né? nativo, ele não pode falar. Cara, porque assim, foi um dos lugares que eu tive acesso. E, como eu disse, naquela época, se eu fazia a prova, você já ia. Você ficou 2 semanas lá na sua época. Exato. E o meu tio trabalhava. O Copom era ali. O Copom, antigamente, era ali no Barro Branco. Era o rádio do Inti. O rádio do INT. O Copom não, onde ele cuidava do sistema de telecomunicações, o INT. Era o rádio do INT. Exatamente. E o meu tio trabalhou lá, inclusive, o pai do Leandro. Lá no Barro Branco. Você imagina, cara, o que era aquilo? Era uma alegria, A cara. gente cria os maiores vínculos da nossa vida na época da academia. Sem dúvida. Ali, pô, o cara acaba casando com a irmã do outro, é padrinho de casamento de não sei o quê. É uma família que Vira uma família. é enorme, né? Eu entendo coisa vagabunda porque os caras realmente... Não, eu vou te falar uma coisa com toda a sinceridade, com todo o respeito à instituição, pelo amor de Deus, eu não estou aqui claro, desrespeitando, não. Mas se não formar, o cara sai dali louco. Ou humorista. Ou humorista. Mas no show do bicho revelou muita gente, Roberto. Pois é. Imitadores, pessoal. Sambista. Todo, músico. Dançarino de cabaré. Pô, eu sou da época da lambada, pô, quando eu tava na academia. Tinha um monte de dançarino de lambada lá. Aquilo ali é um lugar maravilhoso. Maravilhoso. E tem todo o meu respeito. Aliás, a instituição inteira, né? Eu sou de uma época que a Polícia Militar do Estado de São Paulo era muito respeitada. Muito respeitada porque naquela época tinha... Não quero tocar nesses assuntos sensíveis aqui, mas era uma outra época, entendeu? Era uma época que as pessoas tinham um orgulho de ter um filho policial, de ter um parente policial. Tinham um orgulho. Hoje eles têm medo, infelizmente. Hoje é mais o medo do que É mais medo, né? A gente tem medo de falar que fulano é meu parente, né? Essas coisas. Mas eu vivia essa Mas é que a gente estava falando, Beto, a gente viveu uma época, né? Nós somos da Zona Leste, todo mundo se conhecia. Todo mundo. Todo mundo se conhecia. Pô, o fulano é filho do Beltrano, ou o filho do fulano entrou na polícia. Isso é todo mundo, pô. Você sabe que quando eu saí daqui, eu fui trabalhar no Itaú. O Itaú é lá na rua Boa Vista. Sim. E eu fui trabalhar no Itaú. E o Itaú tinha uma carteirinha funcional, que era igualzinha da CMTC. Da empresa de ônibus. Da empresa de ônibus que levava daqui, saiu um ônibus aqui chamado Nhocuné. Vila em Nhocuné, lembra? E passava em quase toda a Zona Leste. E... Eu não sei se eu vou contar, mas vou contar. Eu entrava pela frente. Antigamente, os passageiros entravam por trás e desciam pela frente do ônibus. Hoje é o contrário, se eu não me engano. Mas antigamente você entrava por trás do ônibus. Passava na roleta e descia pela frente. O malandro descia por trás, né? O malandro descia. Mas subia e descia, né? Tinha o Malandro Plus, que era o que mostrava a carteirinha do Itaú, segurava na palavra Itaú e mostrava pro motorista e ia ali na frente, bonitão. E quase toda noite era isso. Eu estudava no Visconde de Cairu, aqui na Radial. Então, eu não tinha tempo de pegar a fila. Outra, escola técnica, né? Era uma escola técnica. Eu acho que existe ainda. Não, acabou, já não existe mais. Mas eu me lembro, claro, da minha época também. Então eu entrava pela frente, mostrava a carteirinha pro cara e ficava ali no segundo degrauzinho ali, batendo papo com o motorista. E o cara, e aí, como é que foi o dia? Foi bom e tal. E quase todo dia eu fazia isso. E teve um final do ano que eu falei assim, pô, eu preciso levar um presente pra esse motorista, cara. Que coincidia sempre o horário, dava tudo mesmo. Eu preciso levar um presente para esse cara, porque assim, pô, eu nunca paguei passagem. Eu preciso levar. Falei para minha mãe, compra uma camiseta, um negócio aí, sei lá, uma jaqueta. Chamava Japona na época, lembra? Japona, porque era de japonês aquilo. Por isso chamava Japona, porque era material japonês. E aí, bom, minha mãe comprou lá um negócio, eu levei pro cara e falou, eu queria te presentear, porque você foi um cara, pô, esse ano inteiro aqui eu te dei trabalho. Ele olhou para mim e falou assim, você acha que eu não sei que você não trabalha na CMTC, cara? Você só achou que estava enganando ele.
Caçacou. Você acha que eu não sei que você não trabalha na CMTC? Mas o cara era muito legal. Então, tem histórias aqui maravilhosas, né? Imagina. De moradores, tinha moradores aqui. Sabe, moradores mesmo. A gente que morava. Morava, Sim, sim, moradores. sim. Né, Eu acho, Beto, que o dia que existir alguma coisa que incentiva as pessoas a voltar a morar no centro de São Paulo, eu acho que esse é sem talvez o dúvida. segredo para mudar Sem dúvida. Pô, a cara do que está o centro hoje. sem dúvida nenhuma. Pô. Ali, onde hoje é a Cracolândia, infelizmente, destruído, Sim, o Campos Ali- Elíseos, né? morava gente famosa, gente rica. O Palácio do Governo era lá, né? Pois o Palácio é. Campos Elíseos, antes de mudar lá pro Morumbi. Pro Morumbi, Era uma região. Aquilo era maravilhoso. São Paulo é maravilhosa, né? Se você for recordar São Paulo, era um lugar que devia ser como a Europa, preservado, né? É verdade. E né? Na Europa você vai e tem tudo a mesma característica, só que tá tudo ali, turístico, gente pra caramba visitando. Aqui é bom também quando você quer tirar um RG falso, você quer fazer um negócio, vai aqui na Praça da Sé. Então, esse tipo de coisa é que denigre a cidade, né? Pô, você fez essa voz, cara. Eu lembrei da tua imitação do Adoniran Barbosa. Cara. Barbosa. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar. O Adoniran tinha um programa de rádio chamado qualquer coisa da favela. Coisas da favela. E ele tinha um personagem chamado Charutinho. Ele fazia o personagem chamado Charutinho. Que era ele mesmo falando. Que era ele mesmo falando. Ele não sabia imitar a voz, era a mesma voz. E eu peguei esse personagem e coloquei no programa na geral para falar do Palmeiras. Sim, do Palmeiras. No começo, deu um problema, porque o Adoniran era corintiano. Ele era corintiano, exatamente. Pô. E era roxo, corintiano roxo. E quando eu comecei a fazer porque é engraçado, né? A colônia italiana antigamente morava no Bexiga. Sim. Como ele, né? Como ele. E a colônia italiana tem toda a ligação com o Palmeiras. Falei, porra, vou fazer esse personagem pro Palmeiras. Deu um rolo, mas eu recebi e-mail de todo mundo. Você não Nação pode corintiana, fazer você isso. revoltou. Com a memória do cara. Me enche o saco, porra. Você cantou alguma vez com os originais, com Eu conheço os Demônios eles. da Garoa? Demônios, já. Inclusive, eu pensei um ano em fazer uma homenagem para ele com os Demônios da Garoa, mas esse foi um projeto, coitado, eles não param, eles trabalham pra caramba, entendeu? Eu adoro todos eles. E conheci muito eles. E, inclusive, uma ocasião, eles fizeram uma homenagem para minha mãe na Bandeirantes. Olha. E a minha mãe era apaixonada pelos Demônios da Garoa, pela história e tudo, né? E um dia era aniversário da minha mãe, eu levei ela lá e eles chegaram cantando. Que Entendeu? bacana. Aí foi uma coisa linda, cara. A gente lembra do Adoniran, do Demônios da Garoa. Para nossa época, é o som de São Paulo. Era o retrato de São Paulo. Retrato de São Paulo. Era o raiz. retrato de São Virando uma Paulo. propaganda da Brahma. Lembra? Puta. Nós viemos aqui pra beber ou pra conversar? Cara, como eu lembro disso. Era no Bexiga, inclusive era, no Bexiga, na praça. né? Era na praça do Bexiga. Né? A inauguração da estátua, lembra aquele cara? A estátua falando, Nós viemos aqui pra beber ou pra conversar? Que era o Adoniran falando. Hoje, eu estava até vendo alguns filmes antigos dessa época. Até a publicidade era diferente, era outra linguagem. Muito diferente. A nossa geração é marcada por bordões da publicidade, eu acho. Né? Mas desde muito pequeno. Muito pequenininho, é isso mesmo. E as vozes, né, que faziam a publicidade eram coisas muito marcantes, né, pra gente. Também era tudo em... O mapping nesta semana atrás. Você falou do MAP, eles estavam me contando uma história do seu pai do MAP. Era onde, né, nossos pais, meu pai era operário, minha mãe pequena comerciante, eu nem ia fazer o carnê de 300 prestações para dar o presente de final de ano. Né? Mas várias vezes eu vi Mesbla isso. também, né? A Mesbla, Mesbla. e era tudo ali, né? A Mesbla, se eu não me engano, foi a primeira concessionária de São Paulo, se eu não me engano. A Mesbla teve veículo. Acho que era Chevrolet, se eu não me engano. Não lembro também, mas eu acho que era Chevrolet. A gente grande concessionária. Era enorme, na Avenida do Estado. Era. Perto da casa do tio. Perto do GBS ali. Né? Hoje é uma igreja, acho que lá. Porra, se for igreja, aquilo ali, meu. Eu acho que é uma igreja. Não vai lotar nunca. Um prédio de tijolinho, né? Porra, enorme aquilo. É enorme. Ali tem o quartel do Cambuci, que
ele trabalhou lá também, eu trabalhei, que a gente passava na porta ali. Ainda quando eu cheguei lá, aspirante, né, década de 80, começo da década de 90, lá ainda era concessionário. Depois virou bar. Era a Deus é Amor, da igreja? É do lado. Do lado. Do lado. É na sequência ali na avenida. Paralelo ali ao Rio, onde tem a avenida ali. Mas essas lojas aí, infelizmente. Veio o shopping, né? Veio o shopping depois, né? Você vê, clube antigamente, por que as pessoas iam em clube? Porque ninguém tinha piscina. Exatamente. Nos prédios não tinham piscina. Então a gente ia pra piscina, era no clube. Ora, depois que começaram a colocar piscina nos prédios, acabou o clube. Acabou. Mas é isso que você estava falando. A vida mudou muito. Mudou muito. Mudou muito. Eu fico assim, realmente muito feliz, né, de ver que, apesar de toda essa mudança, o rádio ganhou imagem, tá virando os podcasts, mas quer dizer, a voz, né, o rádio, o teu pessoal continua. Né? Existe um campo muito grande ainda na informação. Você falou de progredir. Você sabe que eu lembrei de uma história muito interessante, que o cara estava chegando no navio inglês em Santos e colocaram um cara para recepcionar o navio. Então, quando o navio chega, ele pega a primeira corda, né? Ele pega a primeira corda e faz uma amarração e depois vai pegando as outras. Aí espera a âncora fazer todo o trabalho e tal. E o cara não soltava a corda. E o cara era aprendiz ali Aí ele falava assim: "Ô, joga a corda!" "What?" O cara é inglês, né? "Joga a corda!" "I'm sorry, I don't understand you." "Do you speak English?" O cara falou: "Yes." "Então joga a corda, pô!" Genial. Poxa, Beto, olha, eu vou. Assim, eu falei, nosso podcast é só de 1 hora, né? Eu acho que o Beto podia ficar aqui contando história com o Leandro, eu acho que veio umas 5. Mas eu queria, assim, de verdade, Beto, agradecer a você, ao Leandro, por ter disponibilizado o seu tempo, né? Que eu sei que você leva uma vida corrida, de vir aqui prestigiar o nosso podcast, o nosso 193 BombaCast. Como eu disse para você, a gente está iniciando aqui uma série de bombeiros que tem pessoas conhecidas, né? Você foi o primeiro, né? Vocês estão inaugurando essa série aqui. Uma honra. A honra é minha, né? Pô, a gente lembrou histórias aqui da nossa vida. Eu quero te agradecer, muito obrigado. Deus abençoe você, seu espírito, esse amor que você tem por nós, o Corpo de Bombeiros, que vem um legado do seu pai, dos seus familiares. Isso nos enche de orgulho e deixa muito feliz. Muito obrigado. Viu, Beto? Muito obrigado pelo convite. Eu quero externar todo o meu carinho pela corporação. Você que é veterano e que trabalhou com meu pai, com o Hora, aqui no Primeiro GI, venha aqui na associação, venha para o encontro de veteranos, que é muito importante para que a gente possa resgatar essa memória do Corpo de Bombeiro e deixar cada vez mais viva essa memória. Se você tiver foto, se você tiver qualquer documento que lembre a época do início do Primeiro GI, se você puder dividir com a associação, manda por e-mail. Se você tem dificuldade para vir para cá, manda por e-mail, procure a associação. Como é que é o e-mail daqui? www.fundabom.com.br é o nosso site e lá tem o link, tem o e-mail, tem todos os dados para você mandar. Não, e manda, porque a gente preservar a memória é um negócio muito importante. E quando a gente se fala de Corpo de Bombeiro, mais ainda, porque tem histórias de grandes heróis e que foram esquecidos exatamente por isso, por essa falta de preservação da memória. Eu quero de coração agradecer, em nome de toda a população de São Paulo, ao seu trabalho, ao trabalho desse gigante aqui, e parabenizar o Corpo de Bombeiro por essa iniciativa da Fundação e desejar todo sucesso do mundo para o podcast de vocês. Muito obrigado. E acredito que em breve vai ter a rádio também. E, enfim, sucesso para vocês. Obrigado, Beto. A melhor continência para você, para o nosso capitão Leandro, nosso herói lá da Turquia. Obrigado, Leandro. Obrigado pela oportunidade. E esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado. Eu, particularmente, gostei muito. Não se esqueçam, inscreva-se no nosso canal, dê o like, acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Vejo todos vocês no dia 29 de julho na nossa Festa dos Veteranos na ESB. Muito obrigado e até a próxima.